E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre a compra de ouro que foi feita pelo Banco Central. Foi a maior desde janeiro de 1999, de 41,8 toneladas. Em maio tivemos também uma compra de 11,9 toneladas, o que nos deixa nesse momento com as maiores reservas de ouro do país desde 1999. E o que isso representa, né? Então a primeira coisa, assim que essa notícia saiu, eu coloquei lá no Instagram. E eu acho interessante vocês me acompanharem lá, porque aqui eu gravo 2 vídeos na semana e lá tem post todo dia. Então isso aqui eu já falei, já tem um tempo lá, pelo menos, sei lá, talvez uns 7, 8 dias, né? Então tem um post, um resumo. Mas eu deixo aqui o convite para me seguir lá, porque sempre tem bastante conteúdo. Agora, quanto a essa compra, teve muita gente falando, né? Bom, vejam que o próprio Banco Central brasileiro está ficando desconfiado do que pode vir a acontecer com o dólar. Afinal de contas, trilhões de dólares foram criados em 2020, essa política está continuando em 2021. De todos os dólares que circulam no mundo hoje, mais de 30% foram criados desde o começo da pandemia, e logicamente toda essa criação de moeda, isso provavelmente terá uma consequência, que será a desvalorização da moeda. Por mais que o dólar conte com uma série de privilégios, nas palavras dos políticos franceses dos anos 60, 70, até um privilégio exorbitante de ser a moeda de reserva mundial. Então, mesmo quando a gente tinha um lastro em ouro, o dólar era lastreado em ouro e os outros países faziam seu lastro em dólar, com a promessa de que poderiam converter esses dólares em ouro no momento que quisessem. A promessa é essa que acabou em 71. Então, lógico que há muita desconfiança com o dólar. Mas perceba que colocando essa compra de 41,8 toneladas que nós fizemos no mês de junho, perto aí das nossas reservas cambiais em dólar, que somam mais ou menos 352 bilhões de dólares, essa compra, convertendo pelo valor do ouro de quando ela foi feita, daria menos de 2,5 bilhões. Ou seja, é menos de 1% do total de reservas cambiais que nós temos alocadas em dólares, em títulos públicos americanos de curto prazo. E se a gente for somar todo o ouro que nós temos, seria em torno de 121 toneladas, a gente fica próximo de 2% desse tanto de dólares que temos aqui no Brasil. Então a gente até pode falar que é um início de uma diversificação que pode mostrar uma desconfiança com o dólar, e é natural que isso aconteça, uma estimativa do nosso Banco Central de que o ouro pode vir a se valorizar. Afinal de contas, nesse cenário atual, eu gosto muito de ter uma parcela da minha carteira alocada em ouro. E faço isso pelo seguinte, né? Basta você pensar que quando nós temos juros reais muito altos, não é interessante que você tenha uma alocação em ouro, porque afinal de contas, uma das críticas verdadeiras ao ouro é de que ele não gera fluxo de caixa, ele não paga dividendos. E nesse período de juros muito altos, o que acontece? Você pode retirar dinheiro do ouro para colocar em títulos públicos, ser credor do governo e ganhar juros por isso. Pode colocar em ações também, vão pagar bons dividendos, né? Segundo Howard Marks, que é um cara que eu gosto bastante dos raciocínios, ele fala que o mundo funciona por arbitragem. Então, na hora que os juros baixam, as ações sobem muito de uma vez e os prêmios tendem a ser pequenos em ambas as classes de ativos. Quando os juros sobem, as ações caem e os prêmios novamente ficam maiores. Então, para ele, em cenários de juros altos, as ações vão cair e vão passar a ser mais atrativas. Daria para você alocar em ações também e não em ouro. Agora, o cenário é totalmente diferente desse cenário que eu descrevi agora. O que nós temos no mundo são mercados nas máximas, né? Você pega os principais índices americanos, eles estão nas máximas, até o próprio Ibovespa não chega a estar nas máximas, mas está muito próximo desse patamar. E olhando os juros, nós estamos com juros nominais muito próximos de zero em boa parte do mundo. E se a gente for considerar ainda a inflação, a gente está com juros reais altamente negativos em muitos países. Nos Estados Unidos, onde os juros estão em zero e a inflação já está batendo aí os seus 5% em 12 meses, e aqui no Brasil também, porque mesmo com a elevação da Selic, que agora se encontra no patamar de 4,25%, o que nós temos é o IPCA de 12 meses em 8,35%. Então temos juros altamente negativos, um pouco menos negativos do que os juros americanos. Se a gente for considerar o IGPM, muito mais negativos, né? O IGPM está dando uma surra aí, 35% em 12 meses. Então, nesse patamar, onde ao alocar em títulos públicos você tem uma recompensa pequena, abaixo da inflação, e ao comprar ações está comprando topos de mercado, né, já esticados devido ao tanto de liquidez que foi injetada no mundo, eu vejo o ouro como uma alocação atrativa. Não estou falando que é para ter tudo em ouro, nem que é para abrir mão das outras classes de ativos, não é isso, eu sou sempre a favor de uma carteira diversificada. E aproveitando o tema, vale lembrar também que na nossa plataforma Finclass eu gravei uma aula específica falando sobre reserva de valor, onde eu falo sobre moedas, sobre ouro, falo sobre Bitcoin também, que pode ser uma possível reserva de valor. Se você quiser conhecer mais sobre a plataforma, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Te convido para assistir essa aula, que eu garanto que vai valer muito a pena. Então acho que é um movimento natural que o Banco Central pegue
uma parte das reservas e aloque em ouro. Acho, inclusive, que é muito pouco comparado com outros países. Você bota a lista dos países que são maiores detentores de reserva de ouro, você tem lá Estados Unidos, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, né? China e Rússia não estão tão bem ranqueados assim quanto a gente pensa que estariam, mas são países muito menos transparentes quanto ao que eles têm em termos de reserva de ouro. A China só deixa o mundo saber do que ela quer que eles saibam, né? Eu acho até que eles podem ter muito mais ouro do que eles de fato estão falando. Porque o ouro é poder geopolítico. Ao invés de fazer reserva em dólar, moeda americana, controlada, né, por um outro emissor que simplesmente pode criar tantos dólares quanto eles queiram criar, estão fazendo isso efetivamente e, na minha opinião, vão continuar fazendo, porque basta você observar as consequências. O que aconteceu desde que os Estados Unidos começaram a criar muitos dólares no início da pandemia? As pessoas receberam cheques pelo correio e boa parte das pessoas ficou feliz. Se essas pessoas ficam felizes com essa política, elas continuam votando nas pessoas que criam essas políticas ou pretendem aumentar essas políticas. Então há um estímulo para que o governo continue. Pensando nos mercados, nós temos mercados nas máximas. Então os investidores também ficam felizes. No final parece que ficou todo mundo feliz, não todo mundo, sempre tem alguém infeliz, né? Porque no final das contas isso vai ter algum tipo de consequência. Tem empresa com dificuldade de contratar gente nos Estados Unidos, várias inclusive, os preços estão aumentando, a inflação está subindo, mas ainda é uma inflação, principalmente comparada ao que a gente tem aqui no Brasil, pequena. Então até agora as consequências foram mais positivas do que negativas, de maneira que há uma boa chance de que o governo continue usando dessas políticas. E nesse tipo de cenário, o ouro tende a ter um melhor desempenho. Por isso eu vejo como um movimento natural, pensando em um bom desempenho do ouro, também pensando em diversificação, para não ficar só alocando em dólar. Penso que até um movimento ainda pequeno, talvez a gente veja ainda o contínuo aumento dessas reservas de ouro. Acredito que serve também como uma sinalização para os investidores, né? Eu já gostava de ouro, isso mostra que o Banco Central agora está com outro olhar para essa classe de ativos, e também me leva a fazer uma pergunta, que eu quero que vocês respondam aqui nos comentários, que seria a seguinte: agora que o Banco Central está comprando mais ouro, estamos nos maiores patamares desde 1999, pensando que talvez o dólar venha a perder valor. E também não acho que eles devem abrir mão de todas as reservas em dólar, não. Até porque nós temos parte da dívida pública em dólar, e se temos dívida em dólar, precisaríamos de dólares para pagar essa dívida. Mas pensando ainda em diversificação, em provável valorização do ouro que não pode ser inflacionado, será que não vale a pena para o Banco Central considerar ter uma pequena alocação de mais ou menos 1%? Né? Metade da alocação que nós temos em ouro agora em Bitcoin? Será que nós não veremos esse tipo de movimento nos próximos anos? O que você acha, né? Eu creio que isso só não vai acontecer agora porque talvez do ponto de vista político pegaria meio mal, daria margem a muita gente falando. À medida que alguns países comecem a fazer isso deve começar a acontecer. A gente tem um exemplo de El Salvador, que já adotou o Bitcoin como moeda oficial. Acredito que nós teremos movimentos de outros países, uma crescente de interesse pelo Bitcoin. Isso não deve partir dos países que têm moedas mais fortes, até porque o Bitcoin acaba sendo um rival para essas moedas, mas sim dos países com moedas fracas, os países periféricos, alguns até que já abriram mão da sua moeda. Você tem o Equador, que também não tem uma moeda própria, usa o dólar. Você tem Timor-Leste. Então creio que esse tipo de movimento vai avançar e eventualmente vai chegar aqui no nosso país também. Mas quero saber a opinião de vocês, por favor, deixa aqui nos comentários. E esse era o recado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.